Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast Voz de Brasília, Política e Negócios, comigo, George Medeiros, oferecimento do Edu For Education, Senac, Sistema S e Elaine Cortellini, Tricologia Avançada. Hoje, muito feliz por estar apresentando aqui o 90º programa junto ao meu parceiro de bancada e amigo Fábio de Carvalho. E apresento aqui, seja muito bem-vindo, Fábio de Carvalho. Dani Monterosa, formada em Ciência da Computação e especialista em análise de projetos. Pergunto a você, quem é você, a que veio e onde quer ir? Primeiro, parabéns para vocês dois. Vozes de Brasília hoje é uma referência de podcast. Para mim é uma honra estar aqui. Vir diretamente de São Paulo, cheia de gás para a gente conversar aqui hoje, hein, gente? Não me dá para ela, não. Bom, eu falo, Fábio, que eu sou filha de Brasília, tá? Por quê? Porque meus pais foram, né, porque aposentaram, funcionários públicos de Brasília. Minha família, tios, eu só não tenho os avós, né? Então, que são de Brasília, mas os meus tios, todo mundo se estabeleceu em Brasília. Então, durante a minha vida inteira, além de ter nascido em Brasília, Brasília me acolheu e a minha carreira profissional toda foi construída aqui. A gente expande, claro, a gente viaja, a gente se forma em outros lugares assim para ajudar, mas eu sou filha de Brasília. Aqui eu nasci, aqui eu cresci e aqui eu me estabeleci. Maravilha, eu não tive essa sorte, mas cheguei bem cedo. Cheguei ainda em 70, vocês não tinham nascido ainda, eu estava aqui e já estava inaugurando o Conjunto Nacional Brasília como lojista em 1971. Então isso é muito legal. Vi isso tudo nascer, acho uma maravilha. André Stuckert, quem é você? De onde veio? Para onde quer ir? É muito difícil a gente falar na gente, né? Você fez essa pergunta para mim aqui, e quando você fala assim, fale sobre você, a gente sempre fica com um friozinho no coração. Mas eu sou fotógrafa, especializada em mulheres. Eu já fiz mais de 2.500 ensaios femininos, né? Ensaios para mulheres. E é um trabalho de autoestima, um trabalho de reconexão, de amor próprio. E é um trabalho que, assim, eu digo que cada ensaio desse que eu fiz para cada mulher, eu aprendi um pouco também a ser mais feminina, aprendi com as histórias delas, e cada história que foi fotografada deixava um pedacinho delas em mim também. Então é um trabalho assim, que me deixa muito feliz, que me traz muita satisfação. Eu já tive 2 projetos muito bonitos, que foi o Apaixone-se por Você e depois o Agora Elas, né, que são projetos fotográficos voltados para mulheres. E hoje a gente está aqui, né, eu e a Dani, a convite da Dani, com o movimento, a gente, né, chama de movimento de ecossistema, né, Dani? Mas movimento, ecossistema, Elas pela Causa, que é um trabalho voltado para mulheres e para outros trabalhos também, né, Dani? Outros meios de projetos, né, de negócios. E aí dentro do Elas pela Causa, a gente está apresentando um novo projeto fotográfico voltado para mulheres que sofreram violência, que se chama Renascer através das lentes. Isso é um tema recorrente, a gente dá a maior força para isso, que eu pessoalmente, particularmente, acho um absurdo tratarem mal uma mulher, principalmente a sua, correto? Verdade. Então eu valorizo muito isso, acho um trabalho assim que tem que ser mais bem elaborado, até pelas políticas públicas, né? Mas a gente tem que realmente cuidar da mulher. Porque nós só estamos aqui porque houve uma mulher. Com certeza. Senão não estaríamos aqui. Com certeza. Né? Então esse programa é sempre voltado a isso. A gente é focado no empreendedorismo feminino, por isso temos 70% dos nossos convidados mulheres, empreendedoras principalmente, e é o que a gente gosta de fazer, e é o que a gente procura ajudar a que tenham. As mulheres saiam de casa para produzir, para não serem taxadas, como no passado, onde dizia, não, minha mulher não trabalha fora. Ora, é o sistema patriarcal que a gente vê, machista. Porque é o maior absurdo uma palavra dessa, porque, por exemplo, uma mulher trabalhar em casa, cara, é uma coisa assim, estonteante, entendeu? Você ficar trabalhando em casa, cozinha, acorda, lava, passa, pelo amor, se eu fosse mulher, eu não faria isso nunca.
É, muito legal. Mas assim, vamos- assim, então, esse projeto foi bom você ter falado do empreendedorismo, porque tem tudo a ver com esse movimento, tem tudo a ver com esse trabalho, porque a gente na verdade, o Renascer através das Lentes não é um ensaio fotográfico, ele é um processo terapêutico. Né? Ele tem uma duração de 6 meses, é um processo de fototerapia, onde a gente vai... A idade a identidade dessa mulher, porque essa mulher que vive esse ciclo de violência, ela é uma mulher que ela se perde até dela mesma. Ela não se reconhece mais, porque ela foi tão sugada, ela foi tão abatida, ela foi tão machucada no eu dela, que ela não se enxerga mais. E o projeto Fototerapia, que a Andrea escreveu com brilhantismo, ele vem com outras profissionais fundamentais, psicólogas, assistente social, policial de dentro da delegacia da mulher, porque a gente sabe que o assunto é tão sensível que essa mulher ela precisa ser primeiro reerguida emocionalmente para depois ela conseguir seguir a vida dela. Porque ela só sai disso, Fábio, na hora que ela consegue ter autonomia. Infelizmente, enquanto ela não enxerga que ela é capaz de andar sozinha, ela não sai desse sítio. Primeiro tem que aprender, né, saber o que pode fazer. Se reconectar. Né, se reconectar, que é importantíssimo isso. A fotografia, ela revela algo. A imagem, né? Então, assim, por isso que eu falo que não é só fotografia, né? Porque ela vai aprender a se reconectar com ela mesma, né? Aprender a se ver novamente. Porque uma mulher que está no fundo do poço, ela não consegue sair disso para poder empreender, para poder arrumar um emprego, para poder gostar dela mesma, Ela não né? tem tempo, Então, ela é cerceada por um companheiro, né? Então, quer dizer, tudo é proibido, menos ficar em casa. Né? Então ela não consegue realmente sair daquela situação, porque na verdade não tem um dinheirinho para se soltar, né? Então ela acaba sendo proibida de tudo. Isso acontece não é só com as pessoas menos abastadas, não. A gente conhece gente de sociedade que tem um problema, que não pode deixar herança. Né? A gente vive essas coisas que até não nos compete contar, né? Extenso. Mas é extenso demais e tal. Passa. E é muito triste isso, né? Eu fico imaginando a mulher como se sente quando ela é apedrejada na sua própria casa, de várias maneiras, com palavras e palavrões, etc. E a violência, eu convivendo muito com pessoas, outras mulheres delegadas e tal, o projeto Elas pela Causa ele surgiu muito em função disso, né, dessa vulnerabilidade toda. E eu aprendi que a violência doméstica, a gente sempre achou que era física. Gente, violência doméstica ela é patrimonial, ela é psicológica, ela é emocional, ela é parental. Então, a mulher está sempre exposta a vários tipos de violência. Né? E a psicológica, ela começa por aí. É aquela falta de incentivo do marido dela, não, você vai trabalhar? Não, eu quero você em casa. Companheiro, né? Então, ela tem realmente um ciclo, sabe? É impressionante. E é muito triste, né? Eu achei muito engraçado, porque eu comecei a fazer uns comentários hoje em algumas postagens, até te mandei, né, que não vou entrar nisso, tá, gente? Porque a gente também está refazendo essa ideia sobre o feminismo. Mas teve uma postagem hoje no Instagram de uma pessoa muito, muito interessante, uma mulher muito interessante, que é ativista, e eu fiz um comentário lá falando da dificuldade hoje da mulher, né, de sair desse ciclo e tudo, não sei o quê. Bom, enfim, aí teve uma pessoa que se diz político, porque eu entrei no perfil dele e não vi nenhum cargo político, mas ele se diz político, e ele falando assim, existem muitos projetos hoje para mulheres, projeto para homem não existe, e no perfil dele está dizendo que ele é incentivador aos homens. Aí eu peguei e falei para ele, pois é, mas você que é político, né? Não, ele falou que existem muitas leis. Eu falei assim, nem toda lei ela é obedecida, cumprida, né? Se você se diz político, por que você então não cria lei para os homens e implanta, ao invés de... Porque eu estou percebendo que você está ficando muito incomodado, que você está aborrecido, né? Com essa questão das mulheres. Eu percebi que ele ficou aborrecido, ele não respondeu. Mas então, olha só, até a gente ir atrás dos nossos direitos, como a gente o tempo todo está sendo atacada, né? Incomoda, incomoda. É uma pena. Pois é, agora você veja que comentário mais idiota, né? Cara, cuida do homem, né? Vai defender o homem, mas não criticando a mulher. Aí eu falei, nós estamos atrás dos nossos direitos. Porque você não faz a mesma coisa. Eu ainda perguntei para ele assim, qual é o projeto para os homens que você gostaria de fazer? Né? Aí ele não... Ele não respondeu ainda. Eu fui numa palestra em São Paulo e eu escutei eu esqueci o nome dele, eu estou tentando, Geraldo Rufino, não sei se você... Geraldo Rufino é fantástico.
E ele falando, eu nunca me esqueci, eu guardo isso no coração, ele falando assim, a primeira empreendedora que eu conheci na minha vida foi a minha mãe. Todos nós conhecemos uma mulher empreendedora, a nossa mãe, porque todo mundo tem mãe, entendeu? Porque, gente, é o que você estava falando, Fábio, ela já empreende quando ela já cuida da casa, do marido dela, de tudo, né? Então, assim, e eu percebi... Não, às vezes até quando está na casa do pai ainda, que tem as suas arrumações. Suas atribuições, porque, né? E aí ele falando... E é interessante que o Geraldo Rufino, ele vai para as palestras dele, ele leva a mãe, ele leva a esposa, ele é rodeado das mulheres da vida dele, e ele fala das mulheres da vida dele. Isso é bacana, porque eu acredito assim, como ele é uma pessoa que veio da pobreza, da favela, que cresceu e sempre valorizando a mulher dele, a mãe dele, a filha dele, sabe? E a gente fica a gente que é mulher, a gente fica mais admirando ele mais ainda. Eu falo assim que nós, né, Nani, estamos rodeadas por homens que apoiam as mulheres. Vocês são homens que apoiam as mulheres, né? Por isso que a gente está aqui. Nossos maridos, por isso que o Ronaldo está sempre acompanhando a Dani, né? O Marcelo está em São Paulo. Mas o Marcelo também está sempre. Eu sou parceira dele em várias coisas, vários negócios que a gente faz. Eu estou sempre ali também junto. Então, isso é muito legal, né? E essa questão do empreendedorismo também, que a gente fala muito, que... essa romantização, né, Dani, de falar que a mulher tem que ser empreendedora, isso tem causado, eu acho que, uma confusão muito grande, porque nem sempre a mulher está preparada para abrir o próprio negócio, vamos dizer assim. Então, ser empreendedora, que a gente tá fazendo esse trabalho de ser empreendedora, é de você aprender a empreender em você, né? E não significar aprender a abrir o próprio negócio, porque 90% das pessoas que abrem o próprio negócio, né, não dão conta de manter. Empreendedor, para mim, não é quem abre uma loja apenas. Esse também é. Mas é aquele que produz alguma coisa Exatamente. em função de outros, né? Que cuida, tem uma coriza aqui que é do meu câncer de fígado, então desculpa. Então eu acho que empreendedores são todas vocês. Desde que são mulheres, nasceram mulher, vocês já começam a empreender. Vocês trabalham todo na compra de produtos para os seus filhos, então vocês são empreendedoras. Então isso é que eu acho legal, e acho que empreender é isso, é desde sempre você ter uma atribuição em função de outras pessoas. Porque assim, o homem é muito diferente da mulher, deveria ser um complemento. Sim. Né? Que não dá para a gente fazer coisas que são destinadas ao homem, eu até fiz um comentário hoje também falando até em respeito, por exemplo, ao homem que é atleta, por isso que hoje por isso que a mulher não compete com o homem no esporte, por exemplo, né? Porque existe uma diferença de homem para mulher. Então, então, assim, deveria ser um complemento. Vocês estavam falando aí sobre, que o Fábio fez o comentário do empreendedorismo, que toda mulher... eu fiz alguns cursos e... sempre tentando entender por que mulheres... Existe eu gosto muito de me basear em dados. Como eu sou da área de exatas, eu acho que os dados não mentem. Então, os dados mostram a realidade. Existem pesquisas mostrando que a grande maioria, as mulheres, elas alcançam esse posto até na área financeira. Quando é área de C-level executiva, quando é área executiva, aí... a grande maioria dos homens. E eu sempre tentei entender por quê. Né? Por que existe isso? A gente começa a perceber que existe, infelizmente ainda, uma pessoa para normalmente chegar no cargo de CEO, ela ia uma pessoa 45 mais, 40 mais, 50. Ela tem uma trajetória construída difícil. Está mudando um pouquinho. Mas assim, e a mulher, gente, quando ela começa a fazer 40 anos, infelizmente, não é regra, tá? A gente está falando de dado. Ela começa a ficar velha, do seguinte ponto, tá? Porque ela começa a ter problemas da menopausa, ela começa a enfrentar... Então eu fiz um curso de liderança transformacional na Universidade de Portugal, e elas estavam falando justamente isso. A mulher, ela enfrenta o burnout, porque ela cuida da casa, ela é uma C-level,
ela cuida se a empregada falta e o marido não tem comida, a mãe que já está idosa. Isso é um sentimento da mulher que é o de acolher, tá? Sim. Isso é a gente é criada assim, né? Maternal, A gente é mais maternal, a gente cuida do pai, da mãe, do filho, do vizinho, da amiga, é próprio. Não. E ela, quando ela chega em cargos mais elevados, ela enfrenta o famoso burnout. Então, a pesquisa mostra que o Brasil é o segundo país de maior burnout do mundo, apenas abaixo do Japão, e esse 24% a mais são mulheres do que os homens. Dado alarmante, né? E aí é um processo que o burnout é um estresse elevado. Então, assim, ela não tem como fugir disso, e aí ela vai perdendo porque dentro de uma empresa, né, uma multinacional, ele não vai entender, né? E ela vai perdendo as possibilidades. Internacional que é número. Números, resultados. Resultado é resultado e tal. Você não quer saber se é mulher, se é homem, o que é, e nem se sofre alguma coisa, nada. Quer saber o seguinte, os números ali estão legais? Tá dentro. Tá ruim? Tá fora. Qual é o resultado que você não pega? Ô Dani, e você tem uma trajetória interessante, você foi 18 anos funcionária pública e depois fez uma transição de carreira. Literalmente. Eu imagino que foi uma loucura para você, até mesmo para as pessoas que a gente acredita que funcionalismo público é tudo, né? Conta pra gente como é que foi isso. George, minha mãe dizia assim para mim, como eu sou filha de funcionários públicos, né, cresci dentro do ambiente público, eu tenho tios funcionários públicos, meu pai era diretor da Câmara, minha mãe era do Ministério da Saúde. Então, assim, para mim, eu fui criada que vida profissional é ser funcionária pública, né? Embora até não fiz concurso, mas enfim. Eu não imaginava diferente, né? Mas a minha mãe dizia assim para mim, você é muito inquieta para ser funcionário. Porque o que acontece com o funcionário público? Ele tem uma caixinha, uma certa previsibilidade, né? Ele é pago para não fazer nada. Ele entra, ele sai, ele não leva, acabou, fui, tchau, entendeu? Não, ele entra na zona de conforto. A zona de conforto. Ele pode até se capacitar e tal, mas assim, ele até perde o estímulo para isso, né? Porque ele pensa assim, o que é uma grande pena, mas eu penso, para que eu vou, né? O meu salário vai aumentar quanto, né? Porque a gente... E aí, quando eu tive que sair, eu ainda peguei uns 2 anos de governo, trabalhei junto com o Fábio, inclusive no governo do Paulo Otávio e do Arruda. Mas aí, quando acabou essa minha trajetória, eu lembro que eu cheguei em casa e falei, bom, e agora, né? De novo, tá? Pedir, que a gente sempre foi cargo comissionado. Meu marido sempre foi um grande incentivador da minha vida, ele falou assim, agora você vai virar uma empresária, você vai empreender. Eu falei, tá maluco? Pirou! Imagina eu, não tenho o menor perfil para isso. Eu juro para você, eu não me achava que eu não tinha o menor perfil para isso. Ele falou, não, aprende. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, abrindo um parêntese. Não tem nada mais importante do que o conhecimento. Tudo, o conhecimento, eu não falo que é um poder, não, ele é um superpoder. Porque tiram tudo de você, mas não tiram o seu conhecimento. Então, eu falei, bom, eu tenho que aprender. Por isso que eu viajei muito. O mindset tem que mudar, eu tenho que aprender. E aí abrimos quando eu falo que eu sou filha de Brasília, porque as minhas empresas são sediadas aqui, eu tenho alguma fora e tal, mas assim, eu tenho uma empresa de material médico que nasceu em Brasília, vende para o governo hoje no Brasil inteiro, mas começou em Brasília, tive um incentivo do governo do Distrito Federal para ter um terreno, cumprir metas, gero empregos, entendeu? Então, eu aprendi a como conviver com isso, né? E foi um desafio, mas ali eu me encontrei, entendeu? Aí, 2020 parou, o mundo parou, né? Porque o mundo parou. E aí eu falei, eu continuo inquieta. O que eu vou fazer? Aí, falei, bom, já sei, vou mexer no varejo, porque eu mexo no atacado, estou pensando que o atacado era interessante, porque como eu vim do governo, a minha relação na minha empresa de material médico ainda era lidar com o governo, Ministério da Saúde, Anvisa. Então, eu tinha uma relação dentro da minha empresa de material médico com a Secretaria de Saúde, com o Ministério da Saúde. Então, eu tinha uma relação que eu sabia falar, né, com o governo, né? Então, eu ainda estava um pouquinho na minha zona de conforto, né? Empresária, mas dentro do governo, né? Então, a gente sabe falar com o governo todo. Quando eu resolvi abrir loja de varejo, aí foi outro desafio.
porque aí é matar um rinoceronte por dia. Não é leão, não, é rinoceronte. Não é fácil, não. E foi interessante também, porque eu abri franquias, eu abri na pandemia. Foi assim, máscara, vamos abrir uma loja que não tinha nada, era uma antiga drogaria. Vai ser esse ponto, eu e meu marido lá, com a equipe toda, peão de obra, pedreiro, todo mundo, eles não usam não, tá, gente? Não usavam não, mas a gente usa. E eu lavava chão, ia lá e fazia, porque fazer não, eu vou abrir. E, gente, é assim, as pessoas estavam enlouquecidas por saúde, então eu vendi muito. Tomei um amor pelo dinheiro, né, pela saúde. E ali eu tive que aprender muita coisa também, George. Porque uma coisa é tacato, outra coisa é o Você varejo. está falando isso da loja Biomundo. Isso, que também é de Brasília. Fiume, que é meu amigo Edmar. Um cara fantástico. Ela tem 40 anos de amizade Meu com ele. Deus. Ontem estive com ele e com a filha dele. A Bruna. Não, a Adriana. A Gracinha até vou trazê-la aqui, já até acordei. É. E é isso, o Edmar foi um case de sucesso, assim, fantástico, né? Eu acho. Então, quando a gente vê hoje o volume dele de lojas, e é um empreendedor nato que, tranquilo, dá. E você sabe o que eu acho bacana da Biomundo? Não fazendo, né? Realmente, o Edmar, não é nem Biomundo, o Edmar, ele tem muita preocupação com a qualidade das coisas. Então, a gente prima muito ali por, realmente, todo o sistema de franquia é tudo uma relação muito próxima, muito organizada, entendeu? E isso é muito legal. Claro que a gente enfrenta alguns problemas que não tem nada a ver. É uma família. E é de Brasília, então facilita, porque a gente tem uma proximidade. Às vezes você conversa com o dono, com a filha do dono, você sai para jantar, entendeu? É legal. Então, quando eu falo que eu sou filha de Brasília, é por isso que Brasília é onde eu cresci profissionalmente, né? E aí eu tive que mudar. E Brasília, vamos combinar, né? É a melhor cidade do mundo. Brasília é fantástico. Fantástico. E a gente viveu, assim, a nossa infância, a nossa juventude, foi o menor período de Brasília, né? Muita coisa legal aconteceu. Aliás, começou a piorar, acho que dos anos para cá, né? Porque até então era tudo tão bom, tudo tão fácil. Quantas pessoas, né, saíram de Brasília? Quantas bandas saíram de Brasília? Nossa, foi uma época muito anos 90, anos 80, fez muita banda boa. Música boa. Bom, Eu era criança, mas... Andréia, você começou a falar, você fez 2 projetos importantíssimos, que foi esse ensaio fotográfico para mulheres, 2.500 clientes, e veio o Apaixone por Você, Apaixone-se por você. Apaixone por Elas. E agora elas. Faz um comentário sobre tudo isso e com a ajuda da Dani, que é a incentivadora e a criadora do Agora Elas, né? Não, Elas pela Causa. Elas pela Causa. É porque hoje, assim, muitos movimentos de mulheres, muitos trabalhos de mulheres têm o nome Elas, né? Sim. Então a gente, às vezes, até eu mesmo, às vezes eu falo Elas pela Causa, eu falo Agora Elas. Não é Agora Elas. Porque assim, eu criei o Apaixone-se por Você, que foi o meu primeiro projeto fotográfico para mulheres, tá? Para trabalhar autoestima. Então, mulheres comuns, falo que eram mulheres comuns porque as pessoas me procuravam para fazer um ensaio sensual, para fazer um nu, né? Porque são coisas diferentes. Mas era a época do ensaio sensual, né? Passei uma semana em São Paulo fazendo os meus cursos com o J.R. Duran. Então, assim, foi um período muito bacana. Em 80. Então, foi um período muito legal. E aí, fiz esse projeto, Apaixone-se por Você, criei um nome, né? Porque é legal você ter um nome, né? Então, minhas amigas todas foram fotografadas por mim. E aí, depois criei o Agora Elas. Agora Elas veio mais ou menos na fase da pandemia também, né? E aí, enfim, com o advento, né, disso aqui, que hoje todo mundo tem uma câmera fotográfica na mão. Estamos falando sobre isso. Todo mundo tem uma câmera fotográfica na mão, isso diminuiu, né? Então, assim, eu criei um workshop que eu ensino a mulher como se fotografar com o telefone, né? Porque quando começou, eu até coloquei o nome do meu workshop de Linda Manda Nudes.
Que foi exatamente na época que todo mundo falava, linda, manda nudes. Então, assim, não que fosse para isso. É uma brincadeira, claro, né? Mas linda, manda nudes para quê? Para você aprender a se fotografar com o seu telefone, onde tem uma luz bacana, uma pose interessante. Porque não é fácil a gente se fotografar com o telefone. Eu faço fotos minhas que eu odeio, mas eu tenho um banco de fotografias de autorretratos meus, que são feitos com equipamento profissional e com o telefone, porque eu aprendo para ensinar para as outras mulheres, né? E aí, com Elas pela Causa, que é o trabalho da Dani, né, que é o movimento da Dani, o ecossistema da Dani, eu trago agora o Renascer através das lentes, que é exatamente esse trabalho incrível de fototerapia voltado para mulheres que sofreram violência. O que é uma fototerapia? Então, fototerapia, nesse formato que a gente vai trabalhar dentro do nosso projeto, é baseado em dados científicos de uma americana que montou esse projeto de fototerapia para você se reconectar consigo mesmo através da sua imagem. Né? Então, são 6 meses de duração, é um processo, tá? Não é um ensaio fotográfico. Dentro desse processo, eu vou ensinar a mulher a se fotografar, buscar fotos dela, por exemplo, antes da violência, como é que ela era, né? Durante esse processo que ela viveu de violência, quais as fotos traz para a gente, para você se observar. E agora, como é que você está? Como é que você pode mudar a sua imagem para que você... Então, presente. Então, assim, é um processo que, como a Dani falou, vai vir psicoterapeuta, vai vir terapeuta, psicóloga, policial da manhã. Então, é um projeto, assim, de mulheres unidas para poder trabalhar, reconectar essas mulheres que sofreram violência, porque não é só violência doméstica. Né? Como a Dani falou também, vai ser violência patrimonial, vai ser violência emocional, sexual, e outros tipos de violência também. E aí a gente vai fazer uma triagem, vai montar um grupo de mulheres, a gente vai trabalhar durante 6 meses esse processo terapêutico, através da fotografia. E a gente estava conversando aqui antes, né, André? Você falou, a primeira coisa que você falou, que a mulher, né, quando ela sofre a violência, a primeira coisa que ela pede é a imagem dela, não é isso? Nossa. Eu sofri violência doméstica. E aí eu sempre falo assim, você só vai em busca de um propósito se você vivenciou aquilo. Você só vai ter interesse em ajudar outras mulheres se você vivenciou aquilo. Porque quem não vivenciou não sabe da dor. Né? Então, esse projeto meu ele já estava guardado lá no fundo da gaveta. Tem vários projetos que eu vou escrevendo de fotografia, vai ficando, né? Vai ficando, a gente vai criando ideias. E aí, quando surgiu agora o Elas pela Causa, e quando aconteceu aquele o caso de quase feminicídio lá da menina que sofreu 61 socos, a Juliana, aquilo impactou o Brasil todo. Sim. E eu peguei meu projetinho. O caso da Juliana. Ela foi 61 socos do elevador. Pancada então aquilo impactou, né? Impactou muita gente. E cara daquele, e depois a gente soube aí pelas notícias que ele foi estuprado na prisão. Fica fake news. Também. Aliás, é um negócio complicado isso, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele mereceria. Mas você percebe, isso é uma coisa que, como eu falei, o Elas pela Causa, ele surgiu mesmo, trabalhando muito com delegados, você percebe que ele deu 61 socos no rosto. E você sabe por que eles fazem isso? Porque ele quer destruir a imagem dela. Nossa, isso é para ela. Tem que ver com o processo. Então, a grande maioria das violências, quando chega nesse ponto, o homem sempre começa atacando no rosto. Dentro da Delegacia da Mulher, a gente vê isso. Eu vejo eu tenho parceiras no projeto Elas pela Causa hoje, que são policiais especializados, 19 anos que trabalham com mulheres vítimas de violência na DEAN. E elas relatam que é como se você fosse um modus operandi. Acabar com a violência. Que assim, nem sempre é consciente. Não é consciente. Mas é modus operandi. Ele ataca primeiro a imagem. Dando um soco no rosto. Quantas mulheres pelo mundo ainda que receberam ácido no rosto, foram queimadas. Elas dão soco no rosto numa mulher. O cara desse não merece crédito a nada nessa vida. A desculpa da saúde mental, né? Hoje assisti tudo, sempre foi, mas hoje eu acho que está muito assim a saúde mental abalada, então eu fiz. Os bons advogados acabam criando. Dizendo que ele estava tomando remédio, que ele já era um consumidor assíduo de anabolizantes, então ele estava muito cheio de bomba na cabeça. O que também pode ser. Pode. Não deixa de ser, não. O que eu vi naquilo ali é um negócio. É um bicho, né? Foi um bicho, não foi ser humano. Eu acho que nem um animal, né? Tem aquela. Foi muito triste. Não faz isso com a parceira dele. De forma alguém.
Realmente é cruel demais. Mas esses projetos, por exemplo, Elas pela Causa, é a intenção de mudar até mesmo a cultura, né? A política pública, né? Isso é muito interessante, participação nisso, né? É porque a gente, na realidade, quando a André me apresentou o Renascer, o que acontece? O Elas pela Causa, como é que ele nasceu? Eu participo de vários movimentos de mulheres no Brasil inteiro, tá? Sou embaixadora de vários, Fortaleza, São Paulo, em várias pautas, inovação, social, espiritual, Isso é uma sociedade? Como é que você faz uma... Quando a gente, que a gente fala, esses movimentos de mulheres, são mulheres que se reúnem, por exemplo, eu participo em Fortaleza, que temos 2 encontros por ano, que vão de 300 mulheres a 700 mulheres. Então, a gente se une um dia com o objetivo de arrecadar dinheiro para apoiar as barreirinhas, as favela que tem em volta que no Nordeste a gente sabe que é um caos em Peruíra, né? Então, assim, a comunidade de Barreirinhas. Então, a gente faz esse movimento. Então, existe uma líder, né, que normalmente é a mulher que vai trazendo outras mulheres, e a gente se movimenta. Estou dando um exemplo em Fortaleza. Já em São Paulo, aí eu volto. Em São Paulo, a gente está falando de uma cidade que é o pulmão da economia. São Paulo. Então, assim, eu amo Brasília, mas a gente sabe... Isso acontece em São Paulo. É 30% do Brasil. É forte de empresariado. Então, eu participo de movimentos lá que aí é forte de empreendedorismo. Né? Que a gente se une. Por quê, Fábio? Porque os homens fazem negócios de maneira diferente das mulheres. Entendeu? Então, assim... Por exemplo. Porque as mulheres... O Ronaldo relata muito isso. Sim. Ele fala, a gente quando está num grupo de homens, sempre fala de negócio. As mulheres, elas têm aquela coisa assim que... De conversar tudo ao mesmo tempo. Social, muito para falar de família, vão se reunir, ficam muito na conversa. O homem é muito racional. A razão, né? Ir para fechamento. E aí, esses movimentos... Eu percebi que em vários dessas tentativas, desses movimentos de mulheres, se juntar para networking, não era bem o que eu queria. Bom, mas aí em São Paulo a gente acha esses movimentos mais voltados para o empreendedorismo mesmo, só mulheres, é Cris Arcangeli, é Fabri Saad do Grupo Bandeirantes, é Cris Pelágio, jornalista da CNN, eu estava agora num movimento desse, de inovação, coisa fantástica, estava falando aqui com o George. E aí por que surgiu Elas pela Causa? Que eu falei, eu tenho oportunidade minha condição financeira, né, e a gente está falando, eu sou uma empresária hoje, já superei o mindset. Então, eu sou uma empresária que eu me considero de sucesso, né? A gente não fala em dinheiro, a gente fala em propósito. Eu me considero. Como que eu faço com aquela que está lá na periferia? E aí, outra coisa do que eu queria. Eu quero que aquela mulher... Eu queria fazer um trabalho com essas mulheres do entorno, seja Brasília ou no Brasil inteiro, que desse para elas ferramentas. Não é só blá, 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 palestras, ferramentas. A gente está montando um workshop. Nós tivemos no passado aqui, Milena, capitaneado pela Moema Leão, tinha um trabalho muito bom junto das artesãs, não é? Antigo isso. Não é antigo? Sumiu, né? Parece que foi. Eu não ouvi falar mais. Que é interessante isso, você encampar um trabalho desse. Entendeu? Nós temos um workshop que nós vamos trabalhar com feirantes agora. Porque o que eu fiz? Que a gente sempre fala que mulheres... quando eu falo do Elas pela Causa, eu falo que é um movimento, é um ecossistema, porque eu trago... Ele é aberto a todas as mulheres e suas especialidades. Então, eu hoje tenho um instituto, o Ronaldo é presidente do instituto, que ele tem um instituto há mais de 25 anos, inclusive já foi uma fundação, fez o Estação Ciência na Manchete, então ele é um instituto. E a gente vai utilizar esse instituto, inclusive para ter apoio do governo público, né? Para a gente fazer um trabalho com apoio de um parlamentar, com apoio dentro de uma prefeitura, para trabalhar, porque a gente tem o seguinte, eu não quero trabalhar para essas mulheres, eu quero trabalhar com essas mulheres e para a comunidade. Porque na hora que eu falo muito, tanto falei, Andréia, quando a gente tiver os projetos, é importante a gente trazer, vamos falar com 100 mulheres no Renascer, mas nós temos que trazer a comunidade. Vamos falar do salão de beleza? Qual é o salão de beleza da comunidade? Vamos falar de uma lanchonete? Cadê? Quem é? Então a gente quer engajar, entendeu? Porque aí a gente consegue fazer com que
Seja que tipo, então você é microempreendedora, é a mãe, entendeu? É aquela que de repente está fazendo um bolo do pote, mas ela não tem a menor, ela não teve educação financeira, entendeu? Ela não tem a menor ideia do que é o marketing digital. Custo, não sabe nada. Não sabe nada. Então, tive a capacidade de ter todas essas formações. E ela? Então, Elas pela Causa, ele surgiu para isso, para trazer projetos de impacto social. Entendeu? A gente Agora eu vou te fazer uma pergunta a vocês dois sobre isso aí. Você não acha que hoje tem muito empreendedor ou pessoa que faz Mentoria, né? mentoria? Você não acha que isso está assim? Porque eu conheço vários que nunca tiveram uma carrocinha de cachorro-quente para saber o custo de um pão e de uma salsicha. O outro que se diz mentor e se diz empresário, nunca teve uma empresa, nunca pagou um funcionário, não sabe o custo de um funcionário, a não ser pelo que estuda, tá certo? Ele nunca teve. E quando tem 2 funcionários, os 2 vão na justiça contra ele. Ou Então, quer senão dizer, já é o empresário há um ano só. E aí já é o grande empresário. Então esse negócio anda me incomodando muito, porque eu já tive 240 funcionários, um grupo meu, eu sei o que é você ter 240 funcionários, em várias áreas. Agora o cara tem 2, e os 2 vão para a justiça, caramba, alguma coisa não está batendo nisso. E faz essa desculpa. Não. Eu até esqueço o que eu vou falar. É porque é sujo assim. É isso, vai por favor. Tá vendo? Não, quando você falou isso daí, é igual coach há alguns anos atrás. A mesma coisa. Todo mundo fazia curso de coach, até o Joãozinho da esquina. E aí mentor virou isso. E eu falo, por exemplo, eu sou muito convidada para palestrar. Então eu sempre deixo muito claro o seguinte, olha, gente, é o seguinte, eu não sou palestrante nem mentora. Entendeu? Eu sou eu. Eu vou falar, né? É o que eu faço. Você é minha história, Eu sei vou como dizer fazer e tal. a minha história, eu vou falar o que eu... Porque quando a gente frequenta essas coisas, a gente aprende. Então, eu vou dizer o que eu tenho ouvido, o que eu tenho estudado. Então, eu já deixo muito claro. Eu falei, eu não sou mentora. E, às vezes, não vim palestrar aqui para falar sobre empreendedorismo. Então, eu tenho sido muito abordada para fazer isso. E eu acho que o formato tem que mudar, né? Esse negócio de mentoria não é o nosso objetivo. O nosso objetivo... Eu ando descomodado com isso. Nosso objetivo, como Elas pela Causa... É, inclusive, uma capacitação da seguinte forma. A gente quer pegar, por exemplo, existe um projeto nosso que chama Florescer, tá? Esse projeto é para trabalhar com mulheres de comunidades da periferia. Mas o que acontece? A gente vai pegar essa mulher, trazê-la, fazer uma análise de perfil dela para entender se essa mulher ela tem um viés para empreendedorismo ou para empregabilidade. Porque não adianta você esse é o bom. levar ela para uma trilha de empreendedorismo se ela não tem esse perfil. Ela vai quebrar em 3 dias, 3 minutos. Então, a gente tem mulheres que estão hoje, que são especialistas em fazer essa análise de perfil vocacional. É uma estratégia diferenciada do Florescer. E aí a gente tem dentro do Elas pela Causa uma parceria com uma plataforma que é de empregabilidade, feita por mulheres. Então, o Elas pela Causa são mulheres que trazendo seus projetos. Voluntariamente. Claro que a gente, quando fala, a gente tem um apoio, sei lá, de um órgão público, todo mundo, né, vai ser contratado, tá? Mas assim, é tudo voluntário. O objetivo é a gente trabalhar, cada uma com a sua especialidade. Porque, assim, o Renascer através das NEITs, ele pode ser transformado também em um trabalho de fototerapia para mulheres também que não sofreram violência. Sim, claro. E aí ela renasce para depois ela florescer. Então, é uma caminhada, né? Não, e a gente vê hoje mulheres bonitas, firmes, 60 anos, estão aí inteiraça, o que não era no passado. Não, então, quer dizer, o mundo mudou. o mundo mudou totalmente, né? Nós falamos aí nos palestrantes, e eu lembrei de 2 nomes aqui, porque quando a gente fala em palestrante, a gente começa a lembrar. Eu já vi muitas palestras, porque sempre nos conselhos aí. Então, por exemplo, você ver um Roberto Justo falando, ou uma Heloísa Trajano falando sobre o histórico, principalmente deles, a trajetória deles,
É um negócio brilhante. Agora, você vai numa palestra, o cara está falando ali, nunca Mas, teve nada. É influencer que quer virar palestrante. exatamente. Isso aqui atrapalhou muito. Não, mas eu queria falar o seguinte, eu estava lendo também o pessoal falando o seguinte, hoje para você ganhar dinheiro, virando mentor, virando palestrante, não sei o quê, é aquele cara que realmente ele nunca foi empresário, ele nunca ganhou dinheiro com aquilo, mas ele tem uma fala boa. Então ele vai lá no chat GPT e ele cria, que é muito fácil, gente, ele vai lá e cria e ele vira mentor. Entendeu? E coloca para vender o produto dele. Mas o Ponto, pior é isso. que ele está ensinando nada. Mas igual... Por isso que a gente paga esses cursinhos aí, é barato, vou fazer e tal, não sei o quê, e a gente se decepciona. Porque é mais do mesmo. Mas- Né? Eu copia e cola. Mas igual quando a Andrea chegou aqui, a primeira coisa que ela fez, eu fiz o curso com o J.R. Duran. Acabou. Matou a charada já, poxa. O melhor do Brasil, o maior fotógrafo do Brasil. Então, assim, Conhecia. é o melhor coaching que... Guimarães e seu coach, né? Chegando no Brasil. Pois é, então, pra você ver, né, Fábio? Olha só a bagagem que tem, né? Então isso aí é de fundamental importância, né? Mas daí, o que eles pegam? Pegam aquela mulher que, de repente, infelizmente, ela não tem, assim, talvez Visão, né? É uma visão, é uma pessoa simples, está tão desesperada que ela vai lá e paga 249, que é o que custa hoje, para fazer um curso de empreendedores, uma mentoria de... Impressionante o que eles estão fazendo. 200, 199, toma. Vai lá, não serve para nada o negócio. A gente tem, dentro dos nossos produtos, dentro das nossas ações, a gente tem produtos que a gente vai criar além de venda, né, que são os nossos infoprodutos, que lá dentro a gente vai ensinar, mas vai ensinar com propósito. Sim. E é outra coisa. E aí, a gente, por exemplo, a gente acredita que quando a gente trouxer esses cursos, a gente quer depois em que ela consiga ter quase que uma manutenção. Então, ela tem uma cartilha, tem uma coisa que é opcional. Não é o nosso foco, mas é opcional que ela continue crescendo, né? Porque é uma caminhada. Então, assim, eu falo muito para a Andréia, Andréia, e para as mulheres envolvidas, eu falei, só existe uma coisa que essa mulher está em busca, da autonomia dela. Enquanto ela não consegue a autonomia dela, ela não consegue. E é a felicidade de cada um de nós. Entendeu? Né? Então, assim, às vezes ela precisa entender como é. Porque eu digo muito assim, quando eu falo com elas, eu digo muito assim, gente, todo mundo tem uma habilidade. Todas nós, claro, mulheres, e os homens, mas todos temos uma habilidade. A gente tem que saber entender e... Como é que eu posso utilizar? Que habilidade que eu tenho, como que eu posso? Como eu aproveito aquela... Exatamente. Entendeu? Sim. Exatamente. Bom, maravilhoso. Nós estamos chegando já, quase 50 minutos. 50 minutos. Mas eu queria forçar um pouquinho. Com a Andréia sobre o projeto Renascer através da lente, falar um pouco mais disso. E queria que a Dani falasse também como criou o ecossistema Elas pela Causa. Então dá uma pausa. E aí vocês podem se completando aí, porque infelizmente o tempo passa muito rápido. Não? Passa voando. Conversa bolsa, mas... É o que eu falei, o Elas pela Causa, ele surgiu de dentro do meu coração. Eu falo sempre uma coisa. Eu fui fazer um curso de conselheira, sou conselheira de governança, e a primeira pergunta que o professor fez, nós éramos 37 mulheres. E ele falou assim, vocês que querem empreender, qual é a primeira coisa que vocês precisam pensar? Aí vinha, plano de negócios, RH, estudo de mercado. E ninguém acertou, e ele olhou e falou, propósito. Olha só. Quando você tem um propósito, entendeu? Você tem tudo para ter sucesso. E o sucesso não significa dinheiro, significa realização pessoal. Então, dinheiro é consequência. Quando eu criei o Elas pela Causa, eu tinha um propósito, entendeu? Que era trabalhar com mulheres, eu queria estar com as mulheres. E eu encontrei vários desses movimentos espalhados no Brasil, de diversas fontes, de diversos formatos. E me adaptei a todos. Então, quando eu quis trazer mulheres para a gente trabalhar com outras mulheres, para as mulheres, não contra os homens. Dentro disso aí, eu sei das dificuldades que tem para reunir um grupo de pessoas com interesse pela causa comum, sim. Correto? Vocês têm um lugar pré-marcado para isso? Por exemplo, você está em Brasília, você tem um lugar pré-marcado de quanto em quanto tempo se reúne e tal? A gente
eu coloquei o meu escritório dentro da minha casa, que minha casa é grande, meu marido de vez em quando não está viajando e tal, mas eu tenho dentro da minha casa. Então, a gente se reúne sempre. Por exemplo, esse workshop que nós vamos realizar agora é com apoio da Subsecretaria de Inovação e Tecnologia da Secretaria da Mulher. Vai ser um evento em conjunto, que é trabalhar com a Sandra Fará. Ela está como subsecretária. Sim. Por quê? A gente quer trabalhar com 100 feirantes e a gente vai fazer exatamente isso, fazer dinâmicas que essas mulheres vão passar por educação financeira, marketing digital, fototerapia com a André, quer dizer, é tudo muito rápido, tá, gente? É só um breve 30 minutos. Iniciar. Uma ideia. E a intenção da gente é começar a trabalhar. Então, hoje nós somos 8 mulheres envolvidas no projeto. Então, a gente tem psicoterapeuta, a gente tem policial, a gente tem mulher da área de inteligência artificial, a gente tem a parte de fototerapia. Então, temos nutricionista infantil, porque a gente também quer trabalhar muito depois com as mães, sabe? Então, hoje a gente já tem o caminhar. Eu acabei de patrocinar o Mulheres que Inovam, Elas pela Causa foi patrocinadora oficial do evento Mulheres que Inovam, porque elas entenderam que é um projeto de inovação, sabe? Então, a gente realmente está nessa construção mesmo, já de forma contínua, não é um negócio que vai... Esporádico. E assim, o Elas pela Causa, como ecossistema, ele não vai trabalhar só a mulher. Né? Vamos ter projetos especiais para as mulheres, que é o carro-chefe, mas a gente vai trabalhar também com outros projetos. Então, a gente está nessa fase de construção mesmo para... Você tem uma ideia? Traz para a gente, que a gente monta para você o projeto, a gente vai atrás de uma captação. Né? Então, a gente está formatando tudo isso. Mas o workshop, por exemplo, a gente vai fazer 5 ilhas. Todas vão passar por essas ilhas, uma da fototerapia, outra da educação financeira, 30 e 40 minutos de conversa, mas a gente quer plantar uma sementinha nessas mulheres para que elas saiam dali. Isso. Sensacional. E elas estão enlouquecidas, essas É aquela questão que você falou, que a pessoa pode ser empreendedora ou pode ser empregada, não é demérito nenhum também. Não, pelo contrário, a gente quer mostrar para elas, porque assim, gente... Vai saber o que é ser bem entregue. É porque assim, como eu falei no início, a romantização, o sonho de você ter o próprio negócio, leva a pessoa para um lugar que não é aquilo. Ela pode estar muito feliz sendo empregada, né? Ela pode ir para casa também com tranquilidade, ganhar o salário dela todo no final do mês, se especializar para que o salário dela melhore e ficar feliz daquele jeito também, né? Maravilha. Tudo bem. Fábio, mais de 50 minutos aqui, cara. Infelizmente, viu? Bom, Ronaldinho não filmou nada, fotografou nada. tá meio quietinho, ele vai levar uma bronca em casa. Eu quero agradecer novamente a vocês, deixar o programa à vontade para que vocês voltem, a hora que quiserem, falar sobre isso, sobre principalmente empreendedorismo feminino. Então, estamos abertos. Agradecimento a Dani Monte Rosa e André Stuckert. Agradecer a presença do maridão Ronaldo Monte Rosa, que veio nos... É o escudeiro. E que veio a brilhantar ainda mais o nosso podcast. Agradecer novamente a Deus e agradecer aos nossos patrocinadores. E deixo com você, meu amigo Jorge. Obrigado, meu amigo. Para finalizar. Bom, vou pedir para vocês, olhando para aquela câmera ali próximo ao nosso amigo Ronaldo, deixar as redes sociais, como é que as pessoas podem encontrar vocês, começando pela Dani, depois a Andréa. Bom, meu Instagram, LinkedIn é @Daniela _Monte _Rosa. Pode falar delas pela causa. E o Elas pela Causa é @Elas pela causa. Instagram. O Instagram, Maravilha. desculpa, o Instagram. Maravilha. André. E o LinkedIn é o Elas pela Causa, Daniela Monte Rosa. Maravilha. E o meu vai ser o Elas pela Causa também, que eu tô lá junto com a Dani. E Andrea _Stuckert _ Maravilha. Pessoal, então é isso. Muito obrigado aqui por sua audiência. Hoje nós chegamos ao 90º programa. Ficamos muito felizes de estar acompanhado com 2 mulheres incríveis. A gente sempre tem 70% das nossas entrevistadas são mulheres. Agradecer a você por sua audiência e pedir para você compartilhar esse episódio, deixar seu like e assistir também no Spotify, tá certo? Muito obrigado por sua audiência e até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.